Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa mesa do terceiro seminário de Mostra de Dança. Estamos aqui hoje com a Jennifer Demeterco Geromini, a Patrícia Machado, a Júlia Eduarda, que é nossa aluna, está aqui hoje para contribuir, e o professor Bruno Lang, responsável pela mesa, convidado aí também. A gente queria agradecer muito, para nós é muito importante a presença de vocês. O nosso seminário, ele está há 3 anos, né, tentando aproximar pessoas do meio da arte, da dança especificamente, tentando dar um panorama mais amplo, né, em geral, para os nossos alunos que estão aí no ensino médio, mas também pleiteando faculdades daqui a pouco, né, conhecendo um pouco do meio profissional das artes. Então, para nós é muito importante. E principalmente nesse momento, né, que estamos todos em casa, isolados, precisando e necessitados do contato humano, de conhecimento, de trocas. Então, em nome da Escolinha de Artes, do Colégio Estadual do Paraná, da Secretaria de Estado de Educação e da Sanepar, que é nosso parceiro também nesse momento, queria agradecer muito a presença de vocês, dizer que é um prazer enorme, e passar para o Bruno, nosso professor aqui, para fazer uma breve apresentação também da nossa mesa de hoje. Então, bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo. Meninas, quero muito agradecer o convite também, de vocês estarem se disponibilizando a participar desse bate-papo com a gente. Então, gostaria de fazer uma breve apresentação do que eu pensei que seria esse bate-papo, que é o ser artista em tempos de isolamento, como a gente tem vivido e enfrentado, sendo artista, esse tempo que tem diversas questões que perpassam por isso, né? Então, convidei a Jennifer Demeterco, que ela é mestra em psicologia, pesquisa a respeito do sentido da experiência de ser atriz e da interface entre arte e psicologia. Ela é psicóloga clínica e professora da Unidom Bosco, atriz da comparsaria cênica, e importante falar que também é mãe da Bia e da Carol. E também temos aqui a Patrícia Machado, que é bailarina, coreógrafa, performer, artista docente, atuou em companhias no Brasil, Holanda, Espanha e Portugal, formada em dança pela Unespar e hoje é mestranda na mesma instituição. Ela também é idealizadora e colaboradora de diferentes projetos da transversalidade entre arte e educação em situação de vulnerabilidade, com refugiados na Grécia e crianças e adolescentes e líderes no Haiti. Também é cofundadora do coletivo Nós em Traço. Então, gostaria de passar a palavra para a Jennifer Demeter, por favor. Bom dia, pessoal. Eu quero agradecer também por esse convite. É uma delícia aqui estar falando, né, nesse ambiente artístico, nesse momento. Eu pensei algumas coisas para hoje, mas trazendo para esse campo da arte, nesse período de isolamento, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que apareceram na minha pesquisa e que me fazem e nos fazem refletir a respeito desse ser artista, especialmente hoje, né? Então, só contextualizando rapidamente, eu, inclusive, concluí minha pesquisa esse ano, faz um pouquinho mais de um mês, né? E eu pesquisei sobre o sentido de ser atriz. Então, o meu enfoque foi o teatro. Então, eu fiz algumas, primeiro, pesquisas bibliográficas com base na filosofia, que embasa uma psicologia, né? Mais especialmente na fenomenologia, acho que o pessoal aí que teve filosofia vai conseguir situar.
E aí eu fiz um estudo de caso a partir de uma entrevista que eu realizei com uma atriz aqui de Curitiba, que está no teatro há mais de 30 anos, né? Tem o teatro como principal atividade profissional. E a partir dessa experiência surgiram alguns sentidos que eu acho importante compartilhar primeiro, né? Comentar com vocês, mas levar um pouco para reflexão depois a partir da filosofia. E o que isso suscita também de reflexão para pensar o artista na sua condição hoje, né? Eu acredito que o teatro, embora haja suas especificidades, né? O teatro e a dança, e guardadas as devidas proporções, né? São atividades que se aproximam porque a arte se dá no próprio corpo, né? Então, claro que em todas as artes nós usamos o nosso corpo e a arte acontece no e a partir do corpo. Mas o teatro e a dança têm essa especificidade de que é o próprio corpo que se transforma numa obra de arte, né? A ser apreciada. Então, o ser atriz aparece aqui, né, como resultado, como uma condição de ser. A pessoa, o artista, existe enquanto atriz ou enquanto ator, né? E eu acho que isso também é possível de ser estendido às outras artes. É um modo de existir no mundo, né? Inclusive é condição para existir. A partir dessa pesquisa, né, desse estudo de caso. Claro que quando a gente, na possibilidade de olhar para outros, escutar outros artistas, talvez surjam outras coisas. Mas eu acho que é um ponto importante. O outro ponto que eu comentei já um pouquinho com vocês, né, que existe uma especificidade no trabalho da atriz, que é o fato de essa atividade acontecer no próprio corpo. Então, é o próprio corpo que é potência expressiva. E é potência expressiva na arte, mas também no mundo. Porque a pessoa se expressa por meio da sua arte, né? Então, eu até chamei, né, que ser atriz é um modo de ser no mundo, é a marca de estilo da pessoa. É um estilo de ser no mundo, né? Então, dá pra gente pensar nisso. Ser artista como um modo de ser, um estilo de ser no mundo, que também possui suas especificidades. E existe uma relação muito, muito intrínseca, né? Bem redundante, mas eu acho que é isso mesmo, entre a atividade profissional do artista e o sentido da vida. E aí a gente fala de trabalho, então, né? Porque é claro que isso também acontece em outras profissões. Existem vários estudos, a gente ouve falar, né? Mas como a atividade do artista está muito ligada ao sentido da própria vida, o trabalho e a vida se misturam muito, né? Eles se encontram, são profundamente enraizados um no outro. Acho que essa é uma especificidade importante. Não é uma especificidade, né? Mas é especificidade a partir do momento que a gente pensa o corpo. Porque nós somos o nosso corpo, né? Então, como é ter essa atividade de trabalho profundamente ligada ao seu corpo, que é o seu modo de se expressar no mundo? Eu acho que essa é a especificidade do trabalho do artista também. E aí, emergiu algo que eu acho que a gente vai comentar também, daqui a pouco de novo, que é um conflito que existe entre o teatro e a vida real, né? Que são termos que essa pessoa usou. Porque o teatro se apresenta como um lugar em que a pessoa pode ser, né? Em que ela pode ser aquilo que ela de fato é, aquilo que ela deseja. Ela pode criar uma sociedade, uma realidade que diverge, inclusive, disso, né? Que ela chamou de vida real, que é esse mundo para fora dos espaços da arte. E ela diz como é difícil circular nesse mundo, né? E que o teatro muitas vezes vai na contramão disso. E eu estou falando de um sistema, né? De um sistema econômico, de um sistema de compreensão da sociedade, de pensamento, e como é difícil transitar. E é claro que tem a ver, e agora eu vou voltar um pouco para a filosofia, para trazer as reflexões, né? Pensando de uma forma mais geral, então, quem é o artista? Para dialogar com isso que eu chamei
essa personagem de Titânia, né? Essa minha participante, que a Titânia traz. Então, o artista é um ser humano, como todos os outros, né? Que realiza coisas. Mas a arte é o seu ofício, a arte é trabalho. E existe, como eu já até comentei, com a sua atividade de trabalho, um envolvimento existencial, né? Não é apenas a realização de algo que é separado do próprio ser. Então, existe uma relação muito forte entre aquilo que o artista, a artista produz e a sua vida, até porque a arte se apresenta como modo de existência, né? E aí, como a arte se apresenta como um modo de existência, muitas vezes o valor dado à sua produção se torna o valor atribuído a si mesma enquanto ser, né? Por conta dessa profunda relação. Isso acontece porque a artista se coloca no seu trabalho como um ser humano, não como uma máquina, né? Que reproduz coisas e objetos. O trabalho do artista é de outra ordem. Ele cria a partir desse entrelaçamento com o mundo, né? O mundo é a sua matéria. É a partir daquilo que ele experimenta como corpo no mundo que ele cria. Então, ele convive corporalmente com o mundo e com as coisas, e é a partir disso que ele produz. Eu já falei da importância do corpo, né? Desse corpo que revela o encadeamento do artista com o mundo, e isso me faz pensar, se a gente está entendendo, né, que o artista cria a partir desse mundo em que ele está situado historicamente, socialmente, culturalmente, aí vem as reflexões, né? O que e como se cria diante desse mundo e dessa situação que a gente está vivendo? Porque tem um atravessamento de todas as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e que lhe impõem limitações, né? Que são limitações de espaço, limitações de trânsito no sentido de transitar, né? Limitações financeiras e limitações de subsistência, inclusive. E como isso afeta quem é artista? Porque não dá para a gente imaginar que existe uma artista deslocada desse mundo, né? Então, o que é que esses atravessamentos fazem, de que modo eles repercutem na experiência hoje, né? De ser artista, de criação, até de viver, né? E aí eu vou trazer uma reflexão, até peço para alguém me avisar, acho que já está quase acabando o meu tempo, né? Mas acho que mais uns 2, 3 minutinhos. Estou falando aqui de subsistência, dos atravessamentos, e durante a minha pesquisa, eu cheguei a um texto do Barthes, que talvez alguns de vocês conheçam, cujo título é O Mito do Ator Possuído. Foi até um colega do teatro que me passou esse texto, né? E, enfim, ele vai falar desse mito que existe, né, do ator possuído, que cai sobre ele algo, né, assim, e ele, então, cria. Eu tô falando em linhas bem gerais, tá, gente? Mas ele traz uma reflexão muito importante a respeito da confusão que existe em relação ao trabalho do artista, né? De que acaba ficando, em linhas gerais, de novo, né? Muito relacionado a um status de vocação. Então, é uma vocação, né? Se a gente pensa nessa ideia do ator possuído, que acaba promovendo ou repercutindo como uma marginalidade do ofício da atriz e do ator, né? Deixando à margem nesse sentido mesmo, essas pessoas. Então, por conta dessa ideia de o trabalho ter um estatuto de vocação, de um sacerdócio, né? Um sacerdócio que considera, então, que o teu trabalho, o teu ofício é heróico, é honroso, e por isso a sua produção já é a sua própria paga, né? Não precisa de ser remunerado, né? Porque você já fica feliz com isso que você faz, então tá ótimo. E ainda de quebra, você às vezes consegue fazer algumas outras pessoas felizes, né? De quebra não, porque, enfim, acho que eu vou deixar vocês comentarem. Mas, para fechar, eu acho que
com cuidado, né, até de outras reflexões que eu tive com outros colegas, com colegas artistas, até algumas trocas de ideias com a Paty, antes disso tudo, né, em outros encontros. Eu acho que eu não quero. Então, com esse cuidado de não levar para esse lugar, justamente, de que eu estava criticando agora, eu acho que é importante falar também que é o artista e a artista que oferece para a gente, para o mundo, por meio daquilo que cria, um mundo como novidade, né? Porque o que a arte nos traz não é uma representação do mundo, mas justamente o que é criado a partir desse entrelaçamento e que é tão original, né? A partir do lugar de cada corpo que cria, de cada membro que faz uma música, né? Que também, obviamente, surge nesse corpo. E então o artista é essa pessoa que se dá ao mundo e transforma isso em um novo significado, né? Uma nova significação. E se o artista, diante desse mundo, cria, transforma, ele é um inconformado, né? Porque ele não se submete ao que existe. Ele busca sempre fazer emergir o novo, a possibilidade, aquilo que a gente ainda não vislumbrou, né? E oferece isso ao mundo, fazendo girar a roda da história. É isso. Vou Obrigada. pedir aqui, Bruno, para me interromper. Obrigada, Jennifer. Esse artista inconformado, né? Não tem pessoa que me vem mais na cabeça do que a Paty. Acho que é a artista mais inconformada que eu conheço, assim. E isso te move de um jeito muito, muito incrível, né? Muito intenso, muito verdadeiro, muito monstruoso no bom sentido. Conversa um pouquinho com a gente, Paty, sobre o que é essa inconformação no teu fazer, né? Muito, muito bom pensar a partir dessa visão que você trouxe para Jennifer, que você trouxe para a gente, Jennifer. Eu acho que esse estado de estarmos é uma atualização de sonhos. A gente não está inconformado, a gente está sempre atualizando os nossos desejos, né? Isso que faz com que a gente vá para o mundo e queira produzir, e queira estar em contato, e queira promover encontros e trocar afetos. Bom dia, boa tarde, boa noite, como disse o Bruno. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, acompanho o trabalho do Dancep já há alguns anos. É muito importante o trabalho que você faz em Curitiba, no estado do Paraná, né, do grupo. Tive no seminário no passado também com o Bruno. Então, para mim é sempre um prazer trocar a experiência aqui com vocês. Fiquei pensando nessa pergunta, né, o que é ser artista hoje. Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa tirar essa romantização do artista. E a Jennifer trouxe isso também, quando ela trouxe o heróico, o honroso, né, tá muito ligado a essa romantização. E no primeiro momento, então logo surgiu a pandemia, a quarentena, o que a gente mais ouvia mas os artistas, imagina, eles vão se reinventar. Os artistas, eles vão usar a criatividade deles, imagina. E aí eu fiquei pensando, a crise trouxe esse lugar, a pandemia trouxe esse lugar para a gente de qualquer pessoa estar se reinventando. Né? Indiferente de gênero, classe, raça, tá todo mundo hoje se reinventando. A diferença é que algumas pessoas têm mais subsídios para isso e outras menos. E as que menos têm são os artistas. As crises sempre trazem para a gente um olhar de lupa da situação. Né? Tudo que já estava ali, e a gente sabia que estava, mas não lançava à luz aquilo, numa crise fica latente, assim, fica latejando, piscando em neon na nossa cara. Então, o que fica mais visível para mim é essa falta de política pública e representatividade que a gente tem. Que historicamente sempre houve, mas de uns anos para cá a gente tem percebido isso mais fortemente e a crise muito mais nos revela isso, né? Trago o exemplo de que demorou muito para o poder público se posicionar em relação aos artistas. E aí me refiro a município, estado e federação. Aldir Blanc faz 2 semanas, foi depois de 2 meses e meio de pandemia, em que começou-se a votar algum tipo de subsídio na Câmara e no Senado. Né? Sendo que na segunda semana de pandemia, os bancos já tinham seus auxílios, né? Ali, que muitas vezes ainda nem repassaram para o artista microempreendedor esse crédito.
Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. E a crise é reveladora por conta disso, né? Nos joga na cara essa não representatividade que a gente tem. Então, se a gente acha que a gente já está fazendo um movimento, tem que fazer mais. Sempre. E é muito cansativo isso, porque a gente tem que dar conta do nosso trabalho, da pandemia e da situação. É muita coisa para a gente dar conta, né? E dessa romantização que existe em torno do que a gente faz, em torno do que salvamos o mundo, né? Eles vão estar lá dentro das nossas casas para nos ajudarem a salvar o mundo nesse momento, né? E da boca para fora a gente escuta, nunca se consumiu tanto arte, né? Sim, claro. Porque, novamente, a crise nos revela. E eu fico pensando que não agora, a gente já está há 3 meses em casa, né? E agora o comércio está abrindo lentamente, ou fortemente. Mas no primeiro mês, a gente tinha... As pessoas em casa, elas não podiam consumir. E a gente vive numa sociedade que é programada para desejar o consumo. Então, tão logo ela não podia consumir, ela era obrigada a olhar para ela mesma, né? Então, as pessoas em casa vão ter que olhar para si. E qual é o primeiro desejo que te vem à mente quando você olha para si? É a arte. Você vai criar a subjetivação a partir disso. E é claro que você vai se deparar com a poesia, seja ela escrita, dançada, no audiovisual. Então, tudo vai se revelando, essas camadas vão se revelando com a crise, né? E se a gente está atento a isso, o que me traz de sensação são 2 opostos, assim, muita raiva de perceber como é possível a gente, como sociedade, se organizar dessa forma, mas também tem uma beleza nisso aí. De gente, é só a gente escolher o que a gente vai fazer com isso agora, né? E ter subsídios para isso, é claro. Fico pensando também nesse lugar da alteridade em relação à arte, que a Jennifer trouxe, né? A gente precisa do outro para ser gente. E a gente só cria a partir da nossa humanidade, né? A arte é intrínseca ao que é humano, o que é de carne e osso. A gente precisa do outro para criar. Então, se a gente não tem o encontro, a gente não tem referência de si. Isso fica muito potente também durante a pandemia, né? Nesses momentos de estarmos em casa. Eu confesso que eu demorei 1 mês para começar a produzir artisticamente em casa. Aliás, me causou muita estranheza na primeira semana, nos primeiros 10 dias, aquelas 1000 lives e 1000 cursos acontecendo online, inclusive nos dando uma resposta pronta de como se manter são na quarentena. As pessoas nem sabiam que era isso ainda, nem tinham sentido isso. As coisas demandam tempo, gente. A sensação demanda tempo. Né? A gente não descobre assim, agora vamos sentir o que é estar em casa e produzir a partir disso. É assentar, realmente parar o que você está fazendo e entender o que está acontecendo. 1000 informações na mídia, ninguém sabe o que vai acontecer, né? A gente vê, inclusive, representantes de órgãos como OMS, as pessoas gaguejavam ao falar. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, como é que essas 1000 lives e aulas prontas já estavam acontecendo? Isso me causou muita estranheza. Eu demorei 30 dias a lançar os meus produtos online, né? E aí também eu fiquei pensando, eu tô falando de um lugar de muito privilégio, né? Eu sou uma mulher branca, de uma classe média, que tem internet dentro da minha casa e consigo me virar dando aula online. E a grande maioria dos artistas não tem esse privilégio. E é por eles que a gente tem que estar aqui falando também, né? Porque é toda uma cadeia de produção, é toda uma cadeia de sistema. Eu, como artista, estava com 3 projetos em andamento. Uma circulação de Profice, uma estreia de um solo que aconteceria no final de abril, na Mostra Solar, aqui junto à Fundação Cultural de Curitiba, e o início de um mecenato com um começo de criação agora. E quando eu falei lá atrás da falta de posicionamento também do poder público, o que se faz com isso? A gente já está em junho e até agora pouco se sabe do que vão acontecer com esses projetos, né? Então, e é muito doido, porque um desses em especial, eu estou em reunião, já tive umas 5 reuniões, cada uma de 2 horas, e o que mais fica presente para as pessoas que estão nesse mesmo, outros artistas e proponentes e produtores que estão nesse mesmo lugar que eu, nossa, mas como que a gente vai fazer com as contrapartidas? Quando eu me dei conta de que as pessoas estavam mais preocupadas de como elas iam justificar as contrapartidas do que, de fato, a criação artística, a potência de trabalho que elas iam jogar no mundo, aquilo me deu um outro status de, cara, o que a gente está fazendo está muito errado.
essa lógica de produção está muito errada. Então, quando a Jennifer fala, mas o artista trabalha com... Ele já está satisfeito, ele já está devolvendo para a sociedade. Quando a gente está mais preocupado com a contrapartida social, em justificar isso, do que com o que a gente faz, como se o que a gente produzisse, enquanto força de trabalho criativa não fosse a própria contrapartida social, a gente está muito no limbo. Assim, quando esses editais vão lá para a gente poder avaliar e dar, né, antes de serem lançados, eles ficam disponíveis. Inclusive, a gente nunca está atento a isso, porque às vezes eles ficam só 24 horas disponíveis, isso é muito pouco para a gente falar sobre a forma como ele está sendo produzido. É aí que a gente tem que se engajar muito mais. A gente não pode mais submeter o nosso trabalho a editais em que a gente fique muito mais preocupado com o tipo de contrapartida e validar aquilo que a gente está fazendo do que com a nossa potência artística em si, né? Então, volta a falar, a gente já está há 3 meses e o que a gente escuta é, não, mas a gente vai dar mais prazo para vocês. Mas eu não quero mais prazo. Eu quero a validação do meu projeto, da minha ideia, da minha potência artística sendo feita nesse momento, nesses moldes. E não ter que recriar um trabalho do zero para isso, porque isso é o meu trabalho. E ele já estava em andamento, né? Muita coisa que nos vem à mente, assim, que eu fui pontuando. Outra coisa que me chama a atenção é essa sensação de estarmos confinados. Primeiro, a gente que é mãe, né, Jennifer? A primeira coisa que me veio na cabeça é, nossa, todo mundo vai entender o que é um puerpério, veja só! Todo mundo vai saber o que é estar 40 dias em casa, não é mesmo? E é que as pessoas não aguentam, né? Será que a gente está realmente timbrando essa camada de sororidade e enxergando o outro como a gente poderia nesse momento? Porque é uma chance, estão esfregando na nossa cara do que é estar na pele de outras pessoas, do que é estar na pele da mulher do puerpério. Por que eu estou falando isso? Eu também tive a chance eu trabalho com muitas pessoas em risco de vulnerabilidade social e muitos refugiados que estão confinados, que vivem confinados durante anos, né, em shelters, em abrigos. E aí, galera, agora que a gente está vendo isso, a gente não consegue ficar 30 dias dentro de casa, você imagina essa galera. E eu estou falando isso porque a gente queria com o que é humano, a gente queria com o que é realidade, a gente queria com o que a gente enxerga. Será que a gente está aguçando a nossa percepção também, nós artistas? A gente não aguenta ficar esses 30 dias em casa? A gente não aguenta não consumir? Que tipo de desejo é esse que a sociedade já colocou tão dentro da nossa carne que a gente não sabe nem o que a gente precisa consumir? Isso é muito cruel, é muito duro, é muito perverso, né? E para mim tá muito associado com a nossa falta de representatividade, porque a gente não consegue nem ter clareza na hora de escolher as pessoas que vão nos representar e que pensem minimamente dessa forma, que timbrem o que a gente deseja para o mundo. E eu, como artista 100% independente hoje, né, completamente institucionalizada, eu consigo enxergar esses diferentes lugares e fazeres e ter essa voz nesse momento para dizer como que um artista confinado tem criado em casa. E aí, aquilo que a Jennifer trouxe também, se eu estou falando demais, já me dá um tempo aí, porque, né, a fala vai eternamente. Mas isso que a Jennifer também trouxe aí, né, do que a gente precisa do outro para criar. A gente também vai criando subsídios virtuais para isso. Eu tenho questionado muito do que é real e o que é virtual hoje. A realidade estava muito também mascarada, né? Isso de voltar à realidade. Que realidade é essa? Que nunca existiu, que a gente nem sabe o que a gente está criando. Existe uma potência no que é virtual muito grande, que possibilitam encontros como esses que a gente está tendo aqui agora. Né, que a gente vai conseguir falar para muito mais gente. Eu estou tendo alunos nas minhas aulas online que acordam às 5 da manhã lá na Austrália. Eu estou tendo aulas com artistas com quem eu trabalhei na Europa há muitos anos atrás e eu não achei que pudesse ter. Então também é valorizar esse tipo de encontro que o virtual nos coloca e é um caminho sem volta. Né? O que a tecnologia tocou não volta atrás, você já deve ter discutido isso em outras mesas, mas a gente também vai se apropriar disso para as nossas criações, não tem como. Já foi, já mudou. Né? Por último, eu tô em contato com uma ativista russa que se chama Nadia Tolokonikova e ela tem um livro, um guia para o ativismo, não sei se vocês conhecem, eu queria ler um trecho para vocês, para terminar minha fala, que também timbra muito com o que a Jennifer falou, né? Que a gente está sempre atualizando as nossas forças de desejo. Além de resistir,
Crie modelos, normas e instituições que não sejam convencionais nem ortodoxas. É preciso recuperar a capacidade de sonhar, de imaginar e de criar futuros alternativos. A inabilidade de sonhar nos torna míopes. A forma mais radical de rebelião nos dias de hoje é reaprender a sonhar e lutar para realizar esses sonhos. Então, acho que essa inquietação que a Tati falou que eu tenho, para mim está muito ligada com a atualização dos sonhos, dos desejos. E eu tenho a total certeza e convicção de que eu sou artista por isso. Pela atualização do desejo pelo que é humano, que é o que se perde em muitos momentos, e a gente está vendo isso agora acontecer. E o que me motiva a sair da cama todo dia é a ativação e a atualização desses desejos. Legal, Paty, obrigada. Para nós é muito importante pensar essas questões com bastante pé no chão, né? Qual a nossa possibilidade de realmente ficar em isolamento? Digo, nossa, enquanto brasileiro, né? Quando nos falta uma política objetiva, né, central, que diga, é isso, você pode ficar. E aí, a partir do poder ficar, você realmente consegue minimamente parar e sentir, né? Ontem a gente conversou com duas pessoas... Privilégio. É um lugar de Exato, privilégio podemos fazer exato. isso. E a gente Sim. vê muitas pessoas hoje questionando se o artista deveria ou não estar recebendo auxílio emergencial. Mas é tão doido, porque as pessoas não questionam se o juiz deveria ou não estar recebendo 4 salários mínimos de auxílio moradia. Exato. Mas o artista receber R$600 é questionável hoje. Será que o artista realmente precisa... E é como você fala, né? A gente é a lupa sobre isso, né? A gente já sabia disso, só que agora está tão evidente a necessidade de ficar em casa com segurança, que é algo tão óbvio, né? Que todas as pessoas... Ontem a gente conversou com quem estava na Espanha e em Portugal, e as meninas falavam com uma tranquilidade, assim, de saber que precisamos realmente ficar em casa, temos condições de ficar em casa para poder sentir o que a gente está vivendo agora, e aí realmente visualizar o que é possível, né, fazer. Mas estar presente, parado e viver isso, né, atualizar os nossos sonhos, exige essa pausa, que para muitos de nós aqui não é possível, né? E isso gera uma ansiedade, realmente um nível de dinâmica, né, de sensações e confusões muito grandes, né? E é difícil lidar com isso, né? Eu acho que a Júlia tem umas perguntas que ela produziu que acho que seriam interessantes para a gente dar mais levantar um pouquinho mais a bola nesse sentido que vocês trouxeram nesses 2 pontos, né? Liga seu mic aí, Júlia. Compartilha com a gente. Aí, tá dando para ouvir? Tranquilo? Então, a minha questão é porque recentemente saiu uma matéria no jornal britânico, que foi uma pesquisa de ranking de serviços essenciais e serviços não essenciais. E 70% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que serviços artista, né, no geral, não são considerados serviços essenciais. Então, a minha questão é como que a gente poderia estimular a arte na vida das pessoas e buscar essa valorização dentro da sociedade, principalmente nesses tempos de quarentena, né? Eu gostaria de falar aqui que, como a Patrícia trouxe, as coisas estão impactando na gente, estão batendo na gente, a gente está tomando uma surra praticamente, né, dessa quarentena, porque eu sinto que a gente tem ficado muito sensível, a gente vive nessa montanha-russa de emoções, de sensibilidade, tá na pele, tá no olhar para as coisas e no olhar de novo para as nossas mesmas coisas dentro de casa. E normalmente a gente consegue... a profissão do artista talvez tenha a ver com a pergunta da Júlia, carrega de volta a gente para o mundo, para fora, sabe como? E a Jennifer trouxe que não é um mundo real, né? Já é um mundo virtual. A gente está vivendo virtualmente num mundo que não é real, porque tudo que a gente tem consumido, basicamente, as pessoas não enxergam como, mas é artístico, já é uma interpretação desse mundo que está aí fora. Então, como que vocês
Jennifer, Patrícia enxergam essa situação dessa valorização de alguém que está transformando o mundo que é virtual de forma virtual, enfim? Volta ao que a gente falou, né? Enquanto a gente não tiver uma representatividade de poder público que acredite na emancipação da arte, né? Que não enxergue a cultura e a arte como algo que emancipe o indivíduo, a gente está correndo perigo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente tem essa não validação de quem nos representa, a gente tem que fazer muito mais barulho do que a gente está fazendo. E eu acredito muito nessa militância individual, que a gente tem que educar as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo. Né? Um trabalho que, não gosto muito do termo, um trabalho de formiguinha, é educar quem está à nossa volta, porque para fazer com que enxerguem o que a gente faz é importante de fato, inclusive dentro da nossa própria classe, né? Que nos falta consciência disso dentro da nossa própria classe. Então, gente, é estudar, é saber o que você está fazendo, é validar o que você faz, né? E se relacionar com os seus pares para gerar força nesse seu ativismo também. Não tem como não se posicionar. Não cabe mais o em cima do muro, né? A arte sempre foi política e sempre será. E eu também fiquei observando assim, a forma como os artistas independentes se colocaram no meio da pandemia e as instituições artísticas. O artista independente, não só porque a água já estava ali, né, batendo, muito prontamente se colocou. As instituições demoraram demais, né? E olha o peso e a força que isso tem. Então, enquanto artistas independentes já estavam fazendo as suas, já estavam questionando, já estavam em cima, já estavam brigando, as instituições demoraram 2 meses para começar a entender de que forma elas iriam ou não se colocar. Já foi. Saber quem você é no meio disso tudo, saber qual é o seu lugar de fala, saber com quem que você pode ou não contar, saber quem são os seus aliados. E é fazer nossa tarefa de casa, é estudar, é saber onde você está no mundo. Vou acho que recuperar algumas coisas que a Paty traz. Eu acho que é importante até falar um pouquinho do lugar da psicologia, que a Júlia pergunta, né, como que é possível mostrar para as pessoas o valor, né, da arte, algo nesse sentido. E aí eu fico pensando se é uma reflexão, tá? Eu vou jogar, acho que mais uma reflexão do que uma resposta. Mas parece que a gente de novo traz a responsabilidade para o artista, né? Assim, de dar conta disso. Só que a experiência do artista é atravessada por tudo isso que está acontecendo, né? Então, acho que tem que despsicologizar um pouco também. Porque não colocar a responsabilidade sobre os indivíduos, né? Porque tem coisas que nos atravessam e que são mais fortes do que a gente pode decidir, né? Que nos limitam. Então, eu não sei também, Júlia, acho que é algo a refletir, a se pensar, mas que depende de outras coisas e que são maiores, né, também. Acredito no trabalho individual. Eu acho que agora, esse período de pandemia nos provoca a pensar num senso maior de comunidade, que a gente tinha deixado, né, que o sistema em que a gente vive deixa de fora, né, esse senso de comunidade, dos pares, do trabalho com os pares, desse indivíduo que trabalha individualmente, mas sempre em relação com essa comunidade, né, em que tudo que está presente, em que todos os que estão presentes são valorizados. E é isso que faz a força, e é isso que é possível nesse momento, eu penso, né? Mas tem algo que eu não sei, é ruim dizer, né? É maior, é mais forte, mas existe uma realidade presente, a nossa experiência, com a qual às vezes a gente não tem como, né, se colocar, assim, não se colocar, mas não sei se vocês estão compreendendo, podem até me interromper e perguntar, mas acho que é para despsicologizar um pouco, né, de, tudo que você quer, você pode, mas vai lá, né, artista, recria, se reinventa,
Mas não é bem assim, né? Eu ia falar, Jennifer, eu tenho visto muitas homenagens de pessoas a professores de dança, ao reconhecimento de poucas pessoas, mas é muito significativo, no sentido de dizer assim, olha, você mudou a minha vida. E eu tenho feito esse trabalho de mandar para todas as pessoas que eu conheço que trabalham com dança, que já deram aula alguma vez na vida. E eu acho que isso que a Paty falou, é despsicologizar e transformar em algo material, em uma ação real, né? O que eu posso fazer cada dia para que isso não seja uma questão abstrata? O que eu posso realmente mostrar? Olha, você é necessário, olha, você faz diferença, olha. E pensar também como que a gente conscientiza a pessoa disso, né? Não é só no simbólico, mas, por exemplo, eu estava ouvindo hoje de manhã uma música que eu nunca tinha ouvido. Eu vi até no story de um amigo, é uma música da Estrela Leminski, que fala sobre o nosso trabalho artístico. Isso que eu faço é trabalho, né? Eu produzo, eu corro atrás, eu pesquiso, eu faço, eu corro, né? Eu mobilizo o mundo para realizar aquilo que eu faço e isso é o meu trabalho. Ela dizer isso numa música, numa poesia, eu fiquei pensando, poxa, quantas vezes a gente às vezes deixa de fazer isso artisticamente também, né? Então, essas homenagens que eu tenho visto também são produções de vídeo, de dança, de poesia, de texto, mas para dizer isso, para pessoas comuns entenderem, olha, isso é trabalho. E eu fico pensando o quanto a gente também foi criado e gerado nessa lógica romântica e idealizada do artista, e muitos artistas, como a Paty falou, não querem sair dela, né? E se beneficiam, de certa forma, dessa visão do artista iluminado, distante do outro, ao qual eu não rendo homenagem, porque como a Jennifer falou no início, né? É o que ele faz, e é o que faz ele feliz. Então eu não preciso reconhecer isso e trazer isso para o mundo real, né, das relações de trabalho, que são desencantadas, que são mecânicas, que são, né, então é um lugar tão brilhante e surreal, né, que eu deixo ele lá. E quando a gente começa a dizer, olha, isso que você está vivendo todo dia, ligar o Netflix, ouvir uma música, ler um livro, isso é trabalho de pessoas que estão comprometidas em realizar enquanto, né, vida, é o que eles fazem com muita seriedade, com muita responsabilidade. Parece que a gente está falando um negócio completamente novo, né? Bizarro, que para nós é evidente, mas para as pessoas é tipo, ah, é mesmo? Então, eu fico pensando que talvez um jeito da gente fazer as pessoas entenderem que isso é fundamental é dizer isso também de maneira artística. E é também dizer isso de maneira cotidiana, assim, sabe? Afirmar isso. É isso que a Paty falou, né? É educar quem está do nosso lado. Quantas vezes a gente que trabalha com arte tem alguém na família que faz uma fala no almoço de domingo totalmente contrária à nossa existência, né? Tipo, sei lá, eu imagino que vocês já devam ter passado por isso, né? Alguém que nem percebe e está desvalorizando o teu fazer, o teu trabalho, né? Porque não conecta as duas pontas, né? O entender que a produção sensitiva, emocional, através de outra linguagem que não seja, né? Sei lá, a explicação, né? Não é nada, não é válido, não é importante, enfim. E aí, quando você, peraí, olha, eu vou ter que desenhar às vezes, né? A gente tem que desenhar. E acho que é fundamental nesse momento, assim, dizer, olha, isso é arte. Você não vive sem isso. Você precisa se sensibilizar com as coisas, né? Bruno, esses dias postou até no grupo, né? A gente mesmo com os nossos alunos, a partir dessa matéria, atenta que, assim, a roupa que você veste, né? A pintura que você fez em casa, a forma como você organiza os quadros na tua sala, né? Isso tudo passa por uma alfabetização artística, né? E o quanto o Brasil é tão carente de tantas coisas, né? E às vezes essa arte fica jogada para o lado e incapacitando, inclusive, as pessoas de reconhecerem o que elas fazem enquanto organizações afetivas como arte também,
né? Independente de não ser a arte que eu aprendo, né, na escola, que é a arte clássica, erudita, europeia e tal, mas eu não consigo nem reconhecer que a forma como eu organizo a minha música, no meu samba do final de semana, né, a minha forma de me vestir, a minha forma de cantar, de me movimentar, também é arte, porque existe essa desconexão, né? As pessoas não conectam a ponta de uma coisa com a outra, né? E não reconhecem isso como trabalho, né? Como válido, como necessário de ter uma validação, né? Enfim, também joguei várias reflexões para a gente pensar. Ao Bruno, Só queria falar uma quer coisinha. continuar? Manda ver, manda ver. Vou interromper, Tati, que eu fiquei lembrando Imagina. aqui. Isso que a gente tem falado dessa militância diária, desse ativismo, né? Com os pares, com os próximos. Eu, como mãe de uma criança de 8 anos, estou vivendo o homeschooling agora, né? E aí eu não me canso de fazer o papel da mãe chata que só pergunta pelas aulas online de artes na escola, né, curriculares. Porque a grande maioria dos grupos de pais e mães estão interessados, puxa, mas e a matemática, e o cálculo, e a língua portuguesa, que são estudos sociais. Mas muito porque eu militei e mandei como proposta da escola, mas cadê as aulas online de artes? Mas que conteúdo está sendo feito? E de militar no grupo de WhatsApp dos pais. Poxa, mas será que o que as crianças precisam agora, justamente confinadas, não sejam isso? A gente está falando de crianças confinadas, que dependem da experiência do corpo para aprender, inclusive todos dependemos, mas as crianças mais, né? Nós, artistas docentes, sabemos disso. Que tipo de aprendizagem a gente vai estar gerando interessado em cálculo nesse momento, que não atividade de educação física, de artes, né? Eu ia falar isso, Paty. Eu sentia a educação física também, fundamental para eles, porque eles ficam sentados, né, o dia inteiro. Acompanho aqui a filha do Pedro que está com a gente. E aí, na hora da educação física, parece que muda, né? Porque é andar pela casa, a professora tem sido muito criativa também, com gincanas. E aí eu falei, poxa, mas educação física que tem uma vez por semana, devia ter todos os dias agora, nesse momento, né? O quanto faz diferença essa pausa para entender o que eles precisam agora. Eles precisam se sensibilizar, eles precisam se mover, eles não estão se movendo. Ou a gente propõe, né, enquanto pai, mãe, madrasta, enfim, ou eles ficam sentados, né? Mas olha a falta de escuta que a gente tem, de realmente entender o que eles precisam. A gente vive tão anestesiado, e aí volto lá atrás, né, com a cultura do consumo tão grande dentro da gente, que é uma cultura que mais do consumo, de falar o que a gente tem que desejar, que a gente nem sabe mais o que a gente precisa. E a Sofia, esses dias em casa, falou assim, mãe, tá sendo muito boa essa quarentena, porque eu aprendi 3 coisas que eu gosto muito. Eu reaprendi que eu gosto de pintar, eu tinha esquecido isso. Eu aprendi que eu não gosto quando você faz tal piada, ela falou. E eu lembrei que eu gosto muito de lavar as minhas calcinhas no banho, que é uma coisa que todo dia me deixa muito feliz. Pô, ela tá prestando atenção em quem ela é, no que faz sentido para ela. Se isso não, o que mais de mais importante a gente pode validar, né, como indivíduo, é descobrir quem a gente é, descobrir quais são os nossos desejos, o que nos move, voltando, quais são os nossos sonhos. E é através da subjetividade que a gente vai encontrar isso. E é através do ensino da arte que a gente vai encontrar isso. Então, validar, é um trabalho incansável, é diário, todo dia, com os pares, com os próximos. Exato. E eu vejo o quanto a gente também, né, Paty, fica muito refém dessa lógica do trabalho e da produtividade, porque o tempo que os filhos demandam ao estar em casa, ainda que consigam ter acesso ao homeschooling, né, que também já é um privilégio, mas o tempo fora disso é um tempo de atenção que a gente não está conseguindo dar. Eu não sei, assim, mas não sei a Jennifer também, que também está com, né, os pequenos. Eu não consigo dar, e eu sinto que ela demanda, não é? É impressionante, porque o nosso tempo instrumental de produtividade, ele cresceu, a gente está trabalhando mais, a gente fica mais tempo em conexão, a gente não tem final de semana, não tem horário para responder e-mail, mas as crianças, elas estão percebendo esse tempo que elas têm vago, e a gente não está conseguindo ter esse tempo de acesso, né, de doação para observar junto com ela, ajudar elas.
E é isso, né? De novo, né? Sem essa segurança, sem esse momento de pausa, de observar o que a gente está vivendo, como é que a gente consegue sair diferente disso, né? Ainda bem que a gente está conseguindo perceber isso, né? E nós, sensivelmente, vamos lá fazer nossa listinha de, olha, isso não dá, né? Isso precisa mudar. Mas como conscientizar as pessoas disso, né? Acho que isso já é um caminho para abrir, né? Para mostrar a importância da pausa, que também é necessária à arte. Banda, Bruno, tô vendo que você tá com vontade de falar. Não, só estava pensando que são, enfim, coisas pequenas, né, que a Patrícia trouxe aí, que a gente não se atenta no nosso dia a dia, que a gente tem dado importância para fazer um bolo, para para uma atividade que é corriqueira, assim, porque é o que a gente faz todo dia, mas é meio que a única opção de tirar a cabeça do lugar, sabe, um pouco, fazendo essas outras coisas. Então, eu gostaria agora só é que agora vai ficar na minha cabeça, né? Tipo, essa conversa vai ficar gerando muitas questões e tal. Então, a gente entrando aí para agradecer vocês de estarem, se vocês quiserem dar alguma última palavra antes da gente encerrar. Posso propor uma coisa, Bruno? Claro. A gente tem feito esse exercício para todo mundo que está na mesa, de tentar resumir, eu sei que é difícil, mas em uma palavra, ou uma frase, talvez, né, o que esse momento tem trazido de aprendizado, assim, o que essas, né, essas nossas trocas e conversas, elas acabam incitando, para ficar como reverberando também quem estiver ouvindo a gente e vendo a gente hoje pelo dia, assim, quase como um mantra. A gente pode fazer um de cada vez, né? Quase uma coreografia, assim. E aí, daí continuamos a finalização. Pode ser? Vocês topam? Eu, então, quero começar, porque se alguém falar minha palavra, eu vou ficar chateado, tá? Eu acho que, com relação a tudo isso, do que a Jennifer trouxe, do que a Patrícia trouxe também, a pergunta da Júlia que contribuiu para isso, a fala da Tati foi bem bacana. Acho que minha palavra é identidade, como eu tenho me sentido identitariamente, assim, que tem mudado muito, muito, tipo, a lot. O que fica para mim é a nossa capacidade de militar os nossos sonhos. Hoje. Gente, eu vou jogar aqui também. Vai sentindo, vai abrindo aí. Eu acho que a palavra para mim é aprendizagem. Eu acho que essa capacidade de estar presente, percebendo as coisas e sentindo elas impactarem mesmo, ao ponto de nos transformar, que para mim é o que significa aprender de fato. Para mim fica, eu vou trazer uma fala da Paty, a coisa do inconformar-se como atualização constante, né? E acho que dá para pensar, penso como atualização constante dos nossos sonhos, atualização constante de quem a gente é isso que fica. E não é uma inconformidade revoltada, na minha opinião, né? Eu acho que para mim tem sido o autoconhecimento, porque a quarentena me obrigou a solucionar problemas da minha cabeça, assim, da minha mente, que antes eu deixava em stand-by, que antes eu não dava. Então, acho que esse autoconhecer e saber quais problemas você tem que lidar ou não tem sido bem frequentes para mim. E esse autoconhecer, pra gente que é artista, todos nós aqui somos, né? Perpassa e através da arte, no corpo, pelo corpo, para o corpo, enfim. Acho que isso é o mais incrível
e problemático ao mesmo tempo. Perfeito. Opa, perfeito. Eu acho que o Fernando está aqui com a gente também, e eu acredito que ele gostaria de entrar para dar umas palavrinhas. Mas por mais que eu esteja com uma telinha preta, eu acho que as contribuições que vocês trouxeram ali, quando a Jennifer ela vem trazendo para a gente a questão do ser humano, né, a arte como modo de existir, entendendo que criar através do entrelaçamento com o mundo é fundamental para a gente compreender os elementos artísticos, né, entender a arte como uma forma como um todo, e essa questão que a Paty trouxe de não romantizar o artista, né, e cada vez mais a gente precisa ter essa concepção de entender o papel do artista e, mais do que o de ajudar nós como artistas, a gente ajudar as pessoas a compreender a nossa ação no mundo. Eu achei, assim, fantástico. E eu queria mais agradecer vocês, agradecer pela parceria, pela colaboração, e vocês estavam ali nos dizeres finais de vocês, e para mim a questão da humanizar cada vez mais é fundamental. Assim como a Patrícia briga lá, precisa de aula de arte. Eu acho que a gente não precisa só de aula de arte, a gente precisa da arte no nosso dia a dia, porque ela está no mercado, ela está nas compras, ela está quando você conversa com as pessoas, a gente precisa colocar isso no nosso cotidiano. E eu acho que é uma coisa que, nesse cenário que a gente está vivendo, a gente conseguiu perceber, é o tamanho da generosidade e da importância que a arte tem na humanização do ser. Eu acho que isso ela trouxe com muita propriedade, né? Então, queria agradecer a gentileza de vocês. Minha câmera não apareceu ainda, para eu mandar um cheiro e um beijo para vocês. Tiago, me salva aqui com essa câmera, essa tecnologia. Gente, foi muito legal poder conversar com vocês. Eu espero que a gente abra esses canais para novos encontros, novas trocas, novas possibilidades, né? Vamos lá saber quanto tempo ainda ficaremos nesse modelo distante, né? Vamos tentar aproximar mais. Vocês falaram também, eu acho que isso foi, acho que uma das melhores surpresas, assim. Vamos ver se me parece. Encontrar pessoas que estão longe, né, que a gente não conheceria de outra forma, né, que a gente consegue conhecer e se aproximar agora. Não. Ai, sacanagem. Fernanda, acho que não deu boa. A gente imagina, Fer, você de várias formas possíveis. Obrigado, gente. Obrigada a você. Mais uma vez, obrigado. E que a gente possa se conectar cada vez mais nos nossos abraços, nos nossos processos de criação na nossa vida. Obrigadão. Acho que vamos finalizando, né, gente? Porque deu um pouquinho nosso tempo. Então, obrigada novamente. Obrigada, Bruna, Júlia, Jennifer, Patrícia, Thiago.